Golfo de Aden. O tempo está correndo. Há 45 minutos, um petroleiro comercial ficou em silêncio após um pedido de socorro. Agora, indivíduos armados controlam seu convés. Em algum lugar dentro daquele casco de aço, a tripulação está escondida. Eles não são reféns. Ainda não. Para a força naval acionada, isso não é uma questão de poder de fogo. É um problema de geometria e tempo. Os piratas querem o navio, a carga e um escudo humano. A tripulação quer sobreviver. O trabalho da Marinha é separar essas duas realidades sem disparar um único tiro na direção errada. Um resgate que acontece rápido demais pode ser o pior tipo de resgate. Um fogo cruzado do qual ninguém sai vivo. A solução não é um ataque frontal. É isolamento, pressão e controle. Retomar uma nave pedaço por pedaço enquanto mantém a tripulação viva lá dentro. Marinhas modernas solucionam um antigo problema dessa forma. O ataque quase sempre começa da mesma forma. Velocidade e surpresa. Um pequeno e rápido bote, difícil de detectar no radar até que seja tarde demais, reduz a distância até um enorme navio comercial. Escadas longas, ganchos de abordagem, em minutos, eles estão no convés. Para o comandante, este é o momento para o qual anos de treinamento e simulações serviram. O Manual da Indústria, Melhores Práticas de Gestão 5, BMP5, é claro. A primeira prioridade é não revidar. É alertar, reunir e evadir. Duas coisas acontecem simultaneamente. O sistema de alerta de segurança do navio SAIS dispara um sinal de socorro silencioso. Nenhum alarme na ponte, nenhum aviso para os atacantes. Apenas uma transmissão secreta levando a identidade e a posição da embarcação diretamente para as autoridades de segurança marítima. Simultaneamente, um chamado de Mayday no canal 16 do VHF transmite o ataque para todos os navios e aeronaves dentro do alcance e o comandante começa as manobras evasivas. Um petroleiro carregado não consegue fugir de um bote, mas curvas agressivas criam uma esteira, uma parede de água agitada e imprevisível que torna brutalmente difícil segurar uma escada contra o casco. Cada segundo de instabilidade é um segundo que a tripulação usa para descer, porque a tripulação não está indo para os botes salva-vidas. Eles estão indo para um lugar onde os piratas não podem seguir. Bem no interior do navio, sem janelas, portas de aço reforçadas, localização desconhecida. Há uma sala que a tripulação preparou exatamente para este momento. A Cidadela não é apenas uma sala trancada, é um espaço reforçado projetado para resistir à entrada forçada por 24 a 72 horas. Acessível para toda a tripulação no curto intervalo entre o alarme e os invasores chegarem ao alojamento. Sua localização exata é conhecida apenas pela tripulação e pela empresa operadora do navio. Água, comida, suprimentos médicos, um telefone via satélite e um rádio VHF. Essa última parte é fundamental. A tripulação pode se comunicar diretamente com as forças navais, confirmando que todos estão presentes, relatando o número de atacantes e seus movimentos e transmitindo a única informação que muda tudo. Não há reféns. Essas três palavras mudam totalmente as regras de engajamento para cada navio de guerra que agora segue para o local. A Cidadela serve a uma segunda função. Antes de se trancarem lá dentro, a tripulação pode desligar os motores principais e desativar o leme a partir de um terminal remoto. Agora, os piratas estão em uma ilha de aço de 50 mil toneladas que eles não podem navegar, não podem mover e não podem esconder. Eles tomaram um navio, eles não tomaram o controle. A estratégia da Cidadela depende de três condições. Todos os tripulantes chegam a tempo. Eles se comunicam de dentro e impedem os piratas de tomar o navio até a ajuda chegar. Se qualquer parte dessa cadeia se romper, a situação se torna infinitamente mais perigosa. A rede de resposta, no momento em que o alerta SSAS é acionado, ele não vai para um só lugar. Ele aciona uma rede global de segurança construída especificamente para esse momento.
As operações de comércio marítimo do Reino Unido, o UKMTO, recebem o chamado de socorro e imediatamente o repassam por uma vasta rede de parceiros militares e de aplicação da lei. No Golfo de Aden e no Oceano Índico, essa rede passa pelas Forças Marítimas Combinadas, CMF, uma parceria naval multinacional que abrange dezenas de nações. A missão de combate à pirataria fica a cargo da Força Tarefa Combinada 151. O comando da CTF 151 é rotativo entre as nações membros. Seus navios vêm de marinhas de todo o mundo. Quando um alerta chega, a equipe de comando traça a localização de todos os recursos disponíveis, navios de guerra, aeronaves de patrulha, helicópteros, e determina quem está mais próximo e melhor equipado para responder. É uma corrida contra o tempo coordenada por milhares de milhas quadradas de oceano. Esse sistema foi posto à prova em novembro de 2023, quando o navio mercante Central Park foi apreendido no Golfo de Aden. Após o pedido de socorro do navio, o contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, USS Mason, e navios aliados responderam, não como agentes isolados, mas como parte de uma estrutura coordenada da CMF. O objetivo dessa rede é encolher o oceano, garantindo que, não importa onde um ataque aconteça, um recurso militar capaz nunca esteja muito longe. Muitas vezes, o primeiro recurso militar a chegar ao local não é um navio, é um helicóptero. Um navio de guerra como o USS Mason carrega o 60 Air Seahawk, que não é apenas um veículo de transporte, mas uma plataforma de sensores voadora. Enquanto o Destroyer ainda pode estar a 1 hora de distância, o Seahawk reduz essa distância em minutos. Ele se torna os olhos e ouvidos do comandante no local. Usando câmeras potentes e sensores térmicos, a tripulação conta os piratas, identifica suas posições, observa se estão armados e fica de olho em qualquer tentativa de danificar o navio, ou montar posições defensivas. Essas informações de inteligência em tempo real são transmitidas diretamente de volta para o contratorpedeiro e para o comando da CTF 151. Um quadro tático completo é montado antes que qualquer equipe de abordagem se aproxime da embarcação. Os piratas não estão mais operando isoladamente. Eles estão sendo vigiados e eles sabem disso. O helicóptero não é passivo. Voos baixos e deliberados informam aos atacantes exatamente o que eles precisam saber. Uma força naval está no local, se aproximando e não indo embora. Essa vigilância constante cria uma pressão psicológica. O tempo está se esgotando. A posição está exposta. E a única maneira disso terminar bem para eles é se eles escolherem parar. Esse é sempre o desfecho preferido. A geometria do problema. Uma vez que as forças navais chegam ao local e se confirma que a tripulação está segura na cidadela, o problema tático se torna muito claro. É um resgate de reféns onde não há reféns. Esse é o cenário ideal, mas tem suas próprias complicações. Os piratas controlam a embarcação física, mas não têm vantagem. A marinha controla o oceano ao redor, mas não pode simplesmente invadir o navio. Um tiro perdido de um tiroteio caótico pode penetrar na cidadela. Um incêndio pode ameaçar a tripulação oculta. Um ataque direto é o último recurso. Então a força naval constrói um perímetro. A embarcação capturada fica isolada de qualquer assistência externa. O helicóptero impede que os atacantes usem os convéses superiores livremente. O navio de guerra garante que o bote dos piratas não possa ser usado para fuga. O navio se tornou uma jaula. Os piratas estão dentro, a marinha está na porta. Então vem a parte mais difícil, esperar. O comandante naval estabelece comunicação com os piratas. A mensagem é simples. Vocês estão isolados. Vocês não podem escapar. A tripulação está segura e todos foram encontrados, e a situação de vocês não vai melhorar. Cada ação, a rota de voo do helicóptero, a posição do contratorpedeiro, as chamadas de rádio, tudo reforça a mesma mensagem. Render-se é sua única opção. Isso é um teste de vontade.
O lado com mais paciência, mais opções e mais controle do ambiente tem a vantagem decisiva. Uma resposta moderna ao combate à pirataria raramente é obra de uma única nação. As áreas de operação no Golfo de Aden e no Oceano Índico são simplesmente vastas demais para que qualquer marinha consiga cobrir sozinha. Quando o USS Mason respondeu ao caso do Central Park, os relatórios oficiais descreveram a ação como um esforço multinacional combinado. Uma nação fornece o navio de guerra principal. Outra fornece vigilância aérea. Uma terceira oferece apoio logístico. A CTF-151 atua como o centro de comando, coordenando as operações para evitar interferências, direcionando o recurso certo para o lugar certo e mantendo um acompanhamento constante, tanto dos navios militares quanto dos navios comerciais. Em qualquer dia, o navio mais próximo de um incidente pode estar sob a bandeira dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul ou Paquistão. A CTF-151 não pergunta de quem é o problema. Ela pergunta quem está mais próximo. Se a decisão for abordar fisicamente a embarcação, a tarefa fica a cargo de uma equipe especializada. Não são comandos no sentido tradicional, mas marinheiros treinados para uma missão muito específica: visitar, abordar, inspecionar e apreender. O trabalho deles é retomar um navio com o mínimo de força necessária. O nome parece rotineiro. A execução é uma das tarefas mais exigentes que um marinheiro pode realizar. Um navio em movimento, layout interno complexo, mares imprevisíveis, uma ameaça desconhecida dentro e uma tripulação em algum lugar no escuro, cuja segurança depende de cada decisão que esta equipe toma. A missão principal não é eliminar o inimigo. É retomar o controle da embarcação, garantir a segurança da tripulação e, se possível, prender os suspeitos para que sejam processados legalmente. A inserção é a fase mais perigosa. A equipe embarca a partir de um RHIB em alta velocidade ou desce por fast rope do helicóptero acima. Uma vez a bordo, a primeira prioridade é garantir um ponto seguro, uma seção do navio a partir da qual eles possam expandir com segurança. O helicóptero acima informa os movimentos dos piratas, alerta sobre ameaças e mantém a vigilância que impede que a equipe seja flanqueada. Isso não é um tiroteio de sala em sala de Hollywood. É lento, metódico. Um compartimento, uma escada, um corredor de cada vez. Cada movimento é planejado em torno de um princípio fundamental. Não coloque a tripulação escondida em perigo. A equipe é a cavalaria, mas sua abordagem é a de um cirurgião cuidadoso, não de um instrumento bruto. Quando a equipe VBSS estiver se movendo pelo navio, os piratas terão uma escolha com apenas uma resposta racional. Eles estão presos entre uma busca interna metódica e uma vigilância externa constante. O esquife deles está desativado ou desapareceu. Eles não têm reféns, nenhum poder de barganha, nenhuma rota de fuga. E a equipe que está passando pelo navio não vai parar. Esse foi o resultado no Central Park. De acordo com o relatório oficial da NavCent, após os piratas tentarem fugir em seu bote, o USS Mason os perseguiu. Os indivíduos armados se renderam. A captura, não a aniquilação, sempre foi o objetivo. Quando ocorre a rendição, a missão da equipe VBSS muda. Suspeitos detidos e revistados. Navio inspecionado para ameaças ocultas e explosivos improvisados. Cada evidência, arma, equipamento e posição foram documentados e preservados. Para futuras ações judiciais. A equipe faz a transição do modo tático Para investigadores de cenas de crime marítimas. Chega o momento em que toda a operação gira em torno dele. Uma pesada porta de aço se abre por dentro. A equipe emerge. Aperto de mãos, alívio visível. O médico da equipe inicia avaliações de bem-estar.
O comandante apresenta a contagem oficial da tripulação e o relatório de danos. A crise imediata acabou. Todos estão vivos. Com a tripulação segura e os atacantes sob custódia, a fase final começa. Uma equipe técnica pode embarcar para ajudar a reiniciar os motores e restaurar a navegação, caso os sistemas tenham sido desativados no recuo para a cidadela. A equipe VBSS realiza uma busca final detalhada. Ninguém fica escondido, nenhuma prova passa despercebida. O oficial de abordagem informa o comandante. O comandante informa a tripulação. Piratas capturados são transferidos ao navio de guerra conforme procedimentos. O destino legal deles, seja a acusação em um país da região ou no país de origem do navio de guerra que respondeu ao chamado, depende de acordos internacionais, do estado de bandeira e da nacionalidade. As provas coletadas pela equipe VBSS, como armas, fotografias e depoimentos das testemunhas da tripulação, tornam-se a base do processo legal. O objetivo de toda a operação não é apenas impedir um ato de pirataria, mas sim fazer cumprir o direito marítimo. O petroleiro parte navegando por conta própria. O contratorpedeiro o acompanha por um breve momento antes de retornar à patrulha. A força-tarefa retoma sua vigilância, pronta para o próximo chamado porque a vigilância nunca termina. Trilhões de dólares em mercadorias são transportados pelo mar todos os anos. A cadeia de suprimentos global é a força vital da economia moderna e sua segurança não é garantida. A pirataria pode ter diminuído desde o seu auge, mas continua sendo uma ameaça persistente em vários pontos estratégicos marítimos. Um ataque a uma embarcação pode aumentar as taxas de seguro, forçar navios a percorrer rotas mais longas e colocar em risco a vida de marinheiros a milhares de quilômetros da manchete mais próxima. A missão de forças como a CTF-151 não é apenas responder a ataques, mas impedir que eles aconteçam em primeiro lugar. A dissuasão é em camadas. Primeiro, a indústria naval adota o BMP-5 fortalecendo os alvos e tornando os navios mais difíceis de serem capturados. Em segundo lugar, a vigilância coordenada por aeronaves de patrulha marítima e navios de guerra da coalizão dificulta a atuação dos grupos piratas sem serem detectados. Em terceiro lugar, a capacidade comprovada de responder de forma decisiva, como demonstrado pelo Central Park, deixa claro que há consequências para aqueles que ameaçam a segurança marítima. Nenhuma marinha sozinha pode resolver isso. A imensidão do oceano exige um compromisso compartilhado. Quando um pedido de socorro é feito, a questão não é de quem é o navio? A questão é quem está mais próximo para ajudar? Essa resposta colaborativa é a estratégia de longo prazo mais eficaz para manter os mares abertos para todos. Retomar um navio sem ferir a tripulação é uma prova de contenção, disciplina e planejamento. Quando o comandante decide reunir a tripulação na cidadela, até a chegada de um helicóptero vindo além do horizonte, passando pelo avanço metódico de uma equipe VBS por um navio às escuras, cada passo é planejado para diminuir a tensão, controlar e resolver com o mínimo de força possível. A maior arma dos piratas é a ameaça de fazer reféns. Ao negar essa vantagem aos piratas desde o primeiro minuto, uma tripulação e as marinhas que os protegem podem transformar uma situação potencialmente catastrófica em um resgate bem-sucedido. Os marinheiros sobrevivem. O Estado de Direito prevalece. E o navio continua seguindo. Para ver mais análises sobre operações navais modernas e as forças que protegem a segurança marítima global, inscreva-se no Navy Media. Se essa análise foi útil e tem muito mais vindo por aí, inscreva-se no canal. Nós não corremos atrás de manchetes. Buscamos o que as manchetes deixam passar.